Qual o melhor adversário para o Internacional enfrentar nas oitavas da Libertadores? Vou trazer informações de todos os times que estão no caminho do Inter no sorteio da próxima segunda-feira. E você vai tomar a sua decisão ao final desse vídeo. Iniciando esse guia das oitavas da Libertadores, vamos começar com o Universitário do Peru. Time que joga na capital do país, Lima, o seu técnico, um velho conhecido do Internacional e do torcedor colorado, Jorge Fossati, ele que participou da campanha da Libertadores de 2010. O Universitário foi o segundo colocado no grupo do River Plate, enfrentou os argentinos no Monumental, empatou em 1-1 jogando naquele caldeirão em Buenos Aires e perdeu, jogando em casa pelo placar de 1-0. O grande destaque dessa equipe é Edinson Flores, ex-jogador da seleção peruana, meia atacante. Também destaque para o centroavante Valera, ele que tem feito gols importantes nessa temporada. O Universitário do Peru é o primeiro colocado do seu campeonato nacional no Apertura, que está em andamento. Vamos agora ao Paraguai, porque dois clubes podem cruzar o caminho do Internacional. Começando pelo Libertad, time que é da capital Assunção, tem o seu estádio próprio, mas deve jogar no Defensores del Chaco por conta da baixa capacidade do seu estádio. O técnico é o Sérgio Aquino, argentino naturalizado paraguaio. O Libertad, que foi o segundo colocado do grupo do São Paulo, enfrentou os brasileiros no Morumbis, empatou no placar de 1-1, em Assunção, em casa, perdeu pelo placar de 2-0. E aqui eu quero destacar dois jogadores, duas lendas do Libertad, não necessariamente os melhores jogadores, aqueles que estão melhor performando, mas são lendas, são caras memoráveis e apresento a vocês Oscar Cardoso, 42 anos, meia atacante, centroavante, enfim, joga em várias funções. E também o experientíssimo Roque Santa Cruz, de 43 anos. Esses dois jogadores que ainda não se aposentaram. Roque Santa Cruz, inclusive, deu entrevista recentemente dizendo que não pretende se aposentar, que está muito feliz, que o futebol lhe faz bem, que ele está muito feliz jogando no Libertad, que vive uma boa fase, é o atual líder do Campeonato Paraguaio, o Apertura que está em andamento, Libertad que pode ser campeão, inclusive, enquanto você está assistindo este vídeo. Também destaque para o Aguilar, que é o centroavante reserva, que fez já 2 gols nessa Copa Libertadores da América. Olho neles. Além disso, tem o zagueiro Cáceres, lembra? Daquele uruguaio, jogou na Juventus, também muito experiente. Tem o goleiro Martin Silva, que é reserva. Então são vários e vários jogadores carimbados no mundo do futebol que atuam nesse time do Libertad. Mudando de lado ainda na capital Assunção, porque o Cerro Porteño pode estar sim no caminho do Internacional. Time do técnico Diego Martínez, um argentino jovem. O Cerro Porteño foi o segundo lugar no grupo do Palmeiras. Perdeu as duas para o time do Abel Ferreira, em Assunção por 2-0, em casa. Jogando em São Paulo por apenas 1-0 no Allianz Parque. Destaque para o centroavante Torres, que vem fazendo gols importantes, e também para Juan Manuel Iturbe, que há pouco tempo esteve no Grêmio, uma passagem muito ruim, muito apagada, mas no Cerro Porteño é um jogador de destaque. Jogou no futebol europeu, principalmente na Roma, onde teve o seu auge. O Cerro Porteño é o time também do Alan Benítez, lateral direito que tem negociações avançadas com o Internacional. O Cerro Porteño é o terceiro colocado do Campeonato Paraguai. Nesse final de semana, joga a sua última partida do Apertura e pode, inclusive, alcançar a vice-liderança. Voltamos a Montevidéu, onde o Inter já esteve nesta Copa Libertadores enfrentando o Nacional, mas pode enfrentar o seu grande rival, o Peñarol, que é comandado também por um velho conhecido da torcida colorada, o uruguaio Diego Aguirre, que teve inclusive passagem recente pelo Internacional. Segundo lugar no grupo do Vélez Sarsfield,
5 vezes campeão da Libertadores da América e 3 vezes campeão da Copa Intercontinental de Clubes. O destaque certamente vai para a camisa do Peñarol, que é de fato muito pesada. Destaques do time, principalmente Léo Fernandes, o meio-campista baixinho, camisa 10, perna esquerda, esteve no Fluminense recentemente no futebol brasileiro, não teve grande destaque, mas é o cara do time do Peñarol com 2 gols marcados nesta Libertadores. Também destaque para Silvério, atacante que tem feito gols também importantes. Também joga nesse time Pedro Milans, lateral direito, que já esteve na mira do Internacional. O time que é o atual campeão paraguaio no último ano, 2024, nesta temporada está na 4ª colocação do torneio Apertura, um time bom defensivamente, levou apenas 4 gols nesta edição da Copa Libertadores. Para fechar essa lista de estrangeiros, clubes de fora do Brasil que podem estar no caminho do Inter, um também velho conhecido já nesta Libertadores, o Atlético Nacional da Colômbia. Um time que já conhecemos, bastante forte fisicamente. É o atual 5º lugar do campeonato colombiano. No Beira-Rio perdeu por 3-0 e venceu por 3-1 jogando em Medellín, no estádio Atanásio Girardot, completamente lotado. O destaque desta equipe, além do técnico Javier Gandolfi, que é argentino, vai para os 2 atacantes, Marino Inestrosa, que está sendo inclusive sondado pelo Inter, pelo Boca Juniors, por vários clubes da Europa, e também para o centroavante Kevin Viveiros, que está emprestado. Aliás, esses 2 jogadores, destaques do Atlético Nacional, podem deixar o clube nesta metade da temporada. Viveiros tem contrato somente até a metade do ano, pode ser comprado em definitivo pelo Atlético Nacional. E Inestrosa está na mira, inclusive do próprio Colorado, pode sim deixar o clube colombiano. Mas além desses jogadores, vários outros destaques. Tem o Cardona, tem o Campuzano, jogadores importantes, além do goleiro Ospina, muito experiente. É um time encardido e que certamente não será um time fácil para enfrentar nas oitavas de final. Passando agora para os times que a gente mais conhece, os times do futebol brasileiro, são 3 concorrentes a estarem no caminho do Sport Clube Internacional. Começo pelo Fortaleza. Time do técnico Juan Pablo Vojvoda, argentino, que não vive uma grande temporada, muito pelo contrário. Vojvoda já até admitiu em entrevista que esse é o pior momento do seu trabalho no Fortaleza, trabalho que já dura algumas temporadas. O Fortaleza não foi campeão cearense, perdeu para o Ceará, que também não vive um bom momento. O time é o atual 16º colocado do campeonato no momento que estou gravando esse vídeo, mas tem bons jogadores, destaques individuais, principalmente para Pochettino, o meia armador argentino, e também Lucero, centroavante, que também faz gols importantes. Então, olho no Fortaleza, que também teve uma certa ajuda nesta primeira fase da competição. Para quem não lembra, aquele jogo inacabado contra o Colo-Colo, toda a crise da partida por conta da morte de 2 torcedores jovens da equipe do Colo-Colo do lado de fora, pela polícia chilena. O jogo estava empatado e o Colo-Colo acabou perdendo por WO, porque o jogo não terminou, o Fortaleza foi declarado vencedor, uma vitória que certamente contribuiu bastante para a classificação do Fortaleza, mas não tirando os méritos também da equipe do Vojvoda nesta competição. O outro brasileiro vem do tapetinho do Rio de Janeiro. O time do John Textor, o Botafogo e a sua SAF não vivem uma boa temporada. O time passou por uma reformulação da última temporada. Atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, o time não é nem de perto aquele que encantou na última temporada. É o atual 11º colocado do Campeonato Brasileiro. E sim, pode ser um time que vai mudar bastante, dependendo da sua atuação na janela. Afinal, dinheiro não falta ao Fogão, que pode sim trazer reforços importantes. Wendel, jogador do Zenit, seria contratado, mas teve a sua transferência cancelada. Uma boa notícia, pelo menos para quem pegar o Fogão
pela frente nas oitavas da Libertadores. Time do técnico Renato Paiva, que mudou bastante o seu elenco, mas continua com destaques importantes, jogadores que foram muito bem também na última temporada vitoriosa. Igor Jesus, o centroavante, e Marlon Freitas, meio-campista, são os grandes destaques desta equipe, jogadores que estão mais próximos de manter o nível da última temporada. E para fechar os 8 possíveis adversários, é claro, o Flamengo, que passou na Bacia das Almas na última rodada contra o Deportivo Táchira, time da Venezuela. O Flamengo venceu por apenas 1-0, quase levou o empate no último lance da partida e, caso isso acontecesse, estaria de fora das oitavas da Libertadores. O time de Filipe Luís, conhecido pelo seu forte elenco, não vive um grande momento na temporada. Mas faço o alerta, Flamengo é um dos times com mais capacidade financeira do futebol brasileiro. Tem material humano, pode contratar. Jorginho, meio-campista, já está acertado e será reforço para a segunda fase da Libertadores. Olho nesse time que tem muita qualidade, não vive um grande momento, mas as oitavas serão apenas em agosto, lá no dia 13 e no dia 20 do mês 8 de 2025. Então, olho no time de Filipe Luís, que pode sim ser um rival duríssimo na próxima fase da Libertadores. Destaque para Pedro, para Arrascaeta, para Gerson, para Rossi, para Léo Pereira, para Danilo, para Alexandro, para vários jogadores desse time. Esqueci o De La Cruz. São tantos craques reunidos que é difícil apenas destacar um jogador desta equipe estreladíssima do Flamengo, time que vem sendo muito dominante no futebol brasileiro e também na América. Está aí apresentado o pote 2 do sorteio que acontece nesta segunda-feira ao meio-dia na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Um desses 8 adversários estará no caminho do Internacional. Lembrando que o primeiro jogo acontece fora de casa, ou seja, o Inter joga a primeira fora, decide no estádio Beira-Rio no dia 20 de agosto. E agora eu quero saber de você, qual o melhor adversário para o Inter enfrentar nestas oitavas da Libertadores? Eu tenho a minha opinião e fiz o meu ranking do melhor adversário ao pior adversário, ranqueando do 1 ao 8. Qual que eu prefiro e qual eu menos prefiro? Em primeiro lugar, o Universitário do Peru, o time mais acessível na minha opinião. Time sem grande tradição na Libertadores, de um país que também não tem tanta tradição na competição da Conmebol, não tem grandes estrelas, à exceção de Edinson Flores, atacante ex-seleção peruana. Em segundo lugar, coloco o Libertad do Paraguai, que é um time também, dentre os paraguaios, com menos tradição em comparação a outros clubes como Cerro Porteño e Olímpia, apesar de ser um dos maiores campeões nacionais. É um time envelhecido, com as suas principais estrelas sendo muito experientes. Também não é um time de grande torcida, o que pode facilitar o jogo que acontece na ida desta fase de oitavas. Então, para mim, o Libertad é o segundo time mais acessível. Encorpando um pouco mais essa lista, a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Coloco o Cerro Porteño como terceiro adversário mais fácil, digamos, para o Internacional. Um time que não tem também grandes estrelas. Juan Manuel Iturbe talvez seja o grande destaque da equipe, mas é um time de camisa, um dos principais do futebol paraguaio e conta com muito apoio do seu torcedor, o que pode ser o fator mais perigoso nesta eliminatória. Em quarto desta lista, coloco o time de Diego Aguirre, o Peñarol, que tem bons valores individuais, principalmente no seu camisa 10, Léo Fernandes, e pode ser perigoso. Além da camisa muito pesada, jogar em Montevidéu não é fácil, ainda mais com a torcida apaixonada do Peñarol. E na Casa Mata, não preciso nem falar, um cara que conhece muito bem o Internacional e que tem histórico de já ter eliminado o Inter no estádio Beira-Rio na Libertadores de 2011, comandando o próprio Peñarol.
Em quinto lugar desta lista, coloco a equipe do Fortaleza, que não vive um bom momento na temporada. Para alguns, talvez o Peñarol até esteja à frente do Fortaleza, mas como é clássico nacional, e acho que isso sim tem um peso importante nas oitavas, em confronto de Libertadores principalmente, não acho tão barbado assim o Fortaleza, que também pode se recuperar ao longo dos próximos meses, pensando nesta parada para o Super Mundial. Time que tem bons valores e tem um grande treinador. Em sexto lugar desta lista, coloco provisoriamente o Botafogo, time do Campeonato Brasileiro e que pode sim dar um salto dependendo da sua janela, mas não vive uma grande temporada, tem como fator que complica o jogo o estádio Newton Santos e o seu tapete de gramado artificial, algo que o Roger já disse que não gosta e que é contrário a esse tipo de grama no futebol brasileiro. Tem bons valores, um técnico inteligente e que tem tudo para ser um time melhor do que foi nesse primeiro semestre. Em sétimo lugar, o segundo time mais complicado, eu coloco o Atlético Nacional da Colômbia. Já conhece o Inter, tem bons valores individuais, um time forte fisicamente, muito difícil jogar no estádio Atanásio Girardot. Por já conhecer o Inter, acho que é um fator que pode sim pesar bastante nesta eliminatória. Por enquanto, ele está no sétimo lugar, no segundo mais difícil. Pode ser que ele mude com o Botafogo, dependendo de algumas movimentações da janela. Por exemplo, perder os seus principais jogadores ou o Botafogo se reforçar muito bem nesta janela. Mas por enquanto, acho que é o segundo time mais complicado a se pegar neste sorteio. E passando para o primeiro lugar, atenção, rufem os tambores! O Flamengo! Sim, o Flamengo é o time mais difícil e o time que o Inter precisa evitar nesse sorteio. Não vive um bom momento na temporada, contestado por parte da mídia e por parte da sua torcida. Mas é um time muito forte e que deve ficar ainda mais forte depois da janela. Jorginho está contratado, outros jogadores podem chegar, além, claro, dos jogadores que estão sendo recuperados pelo departamento médico do Mengão. É um time muito forte, um dos melhores times do futebol brasileiro e da América Latina, sem dúvidas nenhuma, se não for o melhor. Para mim, é o elenco mais qualificado das Américas, não só pegando a América do Sul, colocando a MLS, o futebol mexicano, futebol canadense, futebol de Honduras, o futebol da Guatemala, pega qualquer país, o Flamengo tem o melhor elenco deste continente. Essa é a minha opinião, eu quero saber a sua aqui nos comentários. Coloca o seu ranking, quem é o melhor adversário, de quem o Inter deve fugir, qual adversário mais acessível, quem pode surpreender. Gostou desse tipo de conteúdo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo. É um prazer falar de Inter aqui no YouTube. Até mais!